todos. Vamos dar início então ao nosso tribunal de júri. Gostaria de agradecer a presença de todos os estudantes que aqui hoje vêm prestigiar os colegas que estão participando do nosso tribunal do júri simulado. Queria agradecer também a presença da nossa diretora, professora Graziela Maria Casas Blanco, que está aqui hoje nos prestigiando, veio de viagem, está na correria. Gostaria também de agradecer a presença do professor Luiz Paulo, que é quem organizou todo esse evento ao qual vocês estarão prestigiando e assistindo. Também gostaria de agradecer a presença da professora Cristiane, da professora Liz, professor Longuei, que eu também vi que estava aqui. Também gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Madeira, representante da Comissão do Tribunal do Júri aqui na OAB de São José. E cumprimentando então a todos os presentes, daremos então início ao nosso Tribunal do Júri simulado. Antes, passo a palavra para a nossa diretora, a professora Graziela. Obrigada, professor. Obrigada aos professores presentes. Obrigada a todos os alunos. Eu estou vendo que tem familiares de professores, tem familiares de alunos, enfim. Obrigado a todos que estão aqui nessa sala e que vieram prestigiar esse evento que, particularmente, me causa borboleta no estômago, né? Esse evento, denominado Tribunal de Júri, ele nasceu há algum tempo atrás, quando professora do curso de Direito, e ele tomou uma forma há uns 2 anos, acredito, é isso? Há 3 anos ele tomou uma forma e uma dimensão, não além do que a gente esperava, porque sabemos que tanto o corpo docente quanto os acadêmicos do curso de Direito têm habilidades e competências para fazer não só um tribunal de júri simulado, mas tenho certeza um tribunal de júri real. Mas ele tomou uma dimensão. Quando eu falo uma dimensão, é porque tem pessoas de fora que querem estar aqui, tem escolas que querem trazer os seus alunos, por vezes não conseguem se deslocar, inclusive eu já estou lançando o desafio ao professor Xeno, sem que ele saiba, para os próximos semestres, professor Xeno e professor Luiz Paulo, que é quem conduz, nós pensarmos em realizar este tribunal de júri em outros espaços. Ou seja, em escolas de ensino médio, levar o nosso tribunal de júri móvel. Prepare-se. É legal sim fazer aqui, mas a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas. As escolas que nós contatamos, não conseguimos, não tem ônibus, a gente não consegue ir. E aí ficou, isso martelando aqui. Quem for meu aluno sabe, os docentes aqui que me conhecem, ficou martelando. Por que não dar mobilidade ao Tribunal de Júri? Então fica aí o desafio, professor Xeno, coordenador do curso, professor Luiz Paulo, condutor deste evento, desse projeto do curso de Direito, para pensarmos num Tribunal de Júri móvel. E aos acadêmicos que porventura se inscreverem para o próximo, já estejam preparados para fazer essa mobilidade, que é mais fácil mover meia dúzia do que trazer todas as escolas que gostariam de estar aqui conosco e por problemas logísticos não conseguem se fazer presente. Gostaria de saudar também o representante da Ordem. Muito obrigada por nos acompanhar. Enfim, só agradecer a todos vocês, agradecimento especial ao professor Luiz Paulo, agradecer a todos os alunos e dizer que estou morrendo de saudade da sala de aula. Me convidem para dar aula para vocês. Muito obrigada. O show é com vocês. Professora Grazi, quero dizer que o desafio dado, o seu é limite para nós cumprir. Missão dada e missão cumprida. Prepare-se, então. Prepare-se. Queria chamar então o professor Luiz Paulo para dar uma palavrinha, tendo em vista que ele é o responsável por organizar todo esse tribunal do júri e a condução dos estudantes. Então, professor Luiz Paulo, por favor.
Saudar inicialmente a professora Graziella, nossa diretora do curso de Direito. Uma honra tê-la aqui presente. Ela chegou ainda hoje em São Paulo para ficar uma semana lá, né, em treinamento, em curso da nossa instituição. Saúdo de imediato o coordenador do curso de Direito, o professor Shannon. Obrigado pela confiança, por conduzir esse trabalho. Né? Saudar os colegas professores. Aqui eu vejo a professora Cristiane, grande colega, que dia a dia participa dos projetos do NPJ, né? Grupo de Prática Jurídica. Vi o professor Gomes anteriormente, agradeço também ao professor Gomes. Agradeço sem estar aqui o professor Felipe Frentes, que também melhorou com os alunos, e durante a semana também colaborou com os projetos, enfim, todo o corpo docente aí da Fundação Web. Quero saudar o doutor Marcelo, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, obrigado pela presença. E saudar principalmente a todos vocês que, professor Graziella, pela primeira vez eu vejo esse auditório absolutamente lotado. Me sinto bastante emocionado porque vocês atendem aos chamados da nossa língua. Isso é o que nos move. A Fundação Anguera tem um compromisso muito forte com a excelência da educação. Né? E, sobretudo, com o mercado, de melhor te preparar para o mercado de trabalho. Então, dentre essas prerrogativas, dentre esse compromisso, aí estão, né, as atividades jurídicas no núcleo de prática jurídica, que a professora Cris, que muito bem coordena ali, junto com o nosso professor Chelo, professora Liz. Os alunos vão a presídios, os alunos participam de audiências, os alunos participam de oficina de petições, os alunos participam dos projetos coordenados pela professora Cristiane, vinculados à violência doméstica, a professora Cris, dentre outros tantos. Né? Então, isso só consolida essa questão do compromisso que nós temos aqui. Eu estou aqui na Anguera, tem 7 anos, entre a graduação e a pós-graduação, que foi quando eu comecei a dar aula para a pós-graduação, e eu cada vez mais me convenço disso. Eu olho para o professor Cheno, para a professora Graziella, para a professora Cris, para todos nós. A gente que tem uma entrega diferenciada. Acho que vocês que estão nessa aula podem observar isso. Né? Então, dentre esses produtos, dentro dessas atividades de melhor te preparar para o mercado de trabalho, está o Tribunal do Júri Simulado. O que queremos aqui hoje? Um julgamento de verdade, de um caso de verdade, onde uma vítima, onde uma vida foi ceifada de verdade. Caso concreto, onde os nossos acadêmicos irão representar cada um dos atores de verdade. Juíza, Ministério Público, recusa, defesa, réu, polícia penal. Alguns alunos que vejo aqui já participaram desse projeto, você sabe que ele é de verdade. E quem participa dele, quem vive ele, pode perguntar, sai aqui com um ganho de conhecimento incrível. Algo talvez que não teria, se não passasse por isso. Né? E quem vai assistir também vai saber como funciona o Tribunal do Júri Simulado, de verdade. Então, Luiz Paulo, o que é o Tribunal do Júri? Aqui são julgados réus, né, acusados de crime doloso contra a vida. O que é isso? É homicídio quando a pessoa quer o resultado. Então vem para cá. Né? Lá no Fórum São José, todos os fóruns têm um Tribunal do Júri, onde quem decide se o réu é culpado ou inocente não é um juiz togado, aquele juiz concursado, aquele juiz de direito. Não. São 7 pessoas comum do povo que vão sentar lá, que são os jurados. Né? Porque isso é direito romano. Se tu ceifar a vida de um igual, quem tem desejo de acompanhar o inocente são os iguais. Então, crime doloso contra a vida, quem diz se a pessoa deve ser condenada ou não, são 7 pessoas comum do povo. Tem todo o processo para escolher, o eleitoral, o sorteio, enfim, estarão aqui também. A partir quando eu passar o microfone para a acadêmica Dayana, que vai conduzir essa solenidade na comissão de juíza presidente,
ela vai começar a chamar os atores. Como nós estamos numa sessão de audiência judicial, agora pública, a gente não bate palma quando ela chamar os, abre aspas, atores que vêm fazer esse pedido desejado, porque nas audiências de verdade não bate palma. Quando a juíza ou o juiz chama, testemunha fulano de tal. Nesse processo, nós temos, por exemplo, 2 policiais militares homens, mas os nossos atores, por exemplo, esses personagens vão ser interpretados por uma aluna mulher, só para deixar isso claro também, que vai sentar uma aluna acadêmica menina, também chamada de policial florestal, só porque ela está interpretando aquele papel. De verdade. E para encerrar, eu quero dizer aos meus alunos da turma de hoje à noite, para procedimentos de recurso, a quem eu agradeço ao Xena, que autorizou também que estivessem aqui, que o relatório de presença e a lista chamada está com a nossa monitora Nelise. Né? Onde está a Nelise? Acho que ela está aqui. Está aqui. Então, eu não tenho nem a caneta aqui. Vamos na Nelise. A Nelise vai estar recebendo vocês e cumprir essa formalidade da aula de hoje. Assim como o pessoal do MPJ que está substituindo essa atividade aqui, validando ela, professor Chefe, como visita técnica também. Tá bem? Eu vou estar por aqui, porque agora eu sou apenas um coadjuvante do nosso diretor, do nosso coordenador. Se precisar dar uma subidinha rápida, alguma coisinha, eu estarei só ajudando. Desconsidere a minha participação aqui em cima, assim como agradeço também a participação da empresa de formaturas Topline, que está aqui registrando esse evento, batendo fotos. Talvez ela precise subir ali, bater uma foto, registrar o momento. Foquem no que está sendo dito e conduzido judicialmente falando. Nós somos só ajudantes aqui de Paulo. Eu só tenho certeza de uma coisa, que para chegar nesse estado de excelência que vocês vão ver, não é fácil, por exemplo. Foram reuniões, 7, 8 reuniões individuais, setorizadas com jurados, com defesas, depois ensaio, né? Enfim, não é fácil, e é por isso que eu queria encerrar agradecendo a entrega desses acadêmicos, né? Uma entrega muito bonita, assim, né? Eles ficam desde contentes a nervosos, ansiosos, né? Porque eles estão na graduação e hoje vão ser testados, vão falar do dia. Então, essa é a certeza que eu não tenho, assim, que como vai ser o resultado. Porque eles vão julgar, senhores jurados, que por acaso estejam por aqui, vocês vão julgar de acordo com a sua íntima convicção, o que for acusado e for definido. Mas essa certeza eu não tenho qual será o resultado. Mas a certeza que eu tenho é que houve uma entrega e que a Fábio da Vera, na pessoa da professora Graciela, que é o nosso diretor, está muito bem conduzida e muito bem comprometida com o teu estudo de qualidade e com o melhor de preparar para o mercado de trabalho. Eram essas as minhas falas. De imediato, professor Luciano, nós dois vamos ter que sair daqui, porque eu vou chamar a acadêmica da 10ª fase, a Dayana, que vai atuar na condição de juíza-presidente deste prova-júri, para que conduza a solenidade. Fique até o final. Vocês vão ver que vai valer muito a pena. Até porque vai ser debatido aqui. Muito obrigado, Roné, pela presença. Declaro aberta a presente sessão de julgamento do Tribunal do Júri desta comarca, onde será submetido ao julgamento do processo final 64/2018, em que o Ministério Público acusa Felipe Gonçalves de ser o autor do disparo da arma de fogo que causaram a morte de Paulo Eduardo Nunes. Chamarei de imediato os meus assessores, Luan e Rafaela. Agradeço desde já. Aproxime-se.
Determino que a representante do Ministério Acadêmica Vitória Berg Porto tome lugar ao assento, pois na condição de promotora da Justiça é a responsável pela acusação. Determina aos acadêmicos Paulo José Anchieta e João Pedro de Almeida que tomem lugar aos seus assentos para a atuação da defesa técnica do réu. Solicito agora que tomem lugar aos seus assentos os 7 jurados sorteados para esse julgamento, os quais prestarão juramento e passarei a chamar individualmente. Maiara Damásio, Guilherme Freiberger, Samara Rodrigues, Camila Cardoso, Lohane Rodrigues, Jefferson Fernandes, Márcia Vargas, Por fim, determino a policial penal que apresente o réu em plenário para que seja interrogado e acompanhe o julgamento. Excelência, questão do de acordo com a súmula 11 do STF, o uso de algemas no tribunal do júri ele é desnecessário, portanto requer essa defesa que seja imediatamente retirada as algemas do réu. Manifestação do Ministério Público, dona Maria Florência. Em razão da defesa, determino que seja retirada as algemas do réu imediatamente. Passo agora de imediato o juramento dos senhores jurados. Peço que se levantem e levantem a mão direita. Senhores jurados, em nome da lei, concedo-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Chamarei individualmente cada jurado e que responda comigo, assim eu prometo. Maiara Damásio. Assim eu prometo. Guilherme Freiberger. Assim eu prometo. Samara Rodrigues. Assim eu prometo. Camila Cardoso. Assim eu prometo. Lohane Rodrigues. Assim eu prometo. Jefferson Fernandes. Assim eu prometo. Márcia Vargas. Assim eu prometo. Prestado o juramento, advirto vossas excelências que a partir de agora não poderão comunicar-se entre si e qualquer intercorrência ou solicitação deverão comunicar aos oficiais de justiça. Podem sentar.
Prosseguindo. Determina que os oficiais de justiça façam a leitura da sentença de pronúncia. Felipe Gonçalves foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de homicídio duplamente qualificado e também por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, pistola calibre 7.65, vez que, de acordo com a acusação, no dia 2 de maio de 2018, por volta das 20h30, na Avenida Paraguaçu, o denunciado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Paulo Eduardo Nunes, que faleceu no local. De acordo com a acusação, o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja desinteligência decorrente de furto de objetos pessoais na casa do acusado. Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e julgou documentos. Durante a instrução criminal, foram ouvidas 4 testemunhas da acusação e 2 testemunhas da defesa, sendo, ao final, interrogado o réu. Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia de Felipe Gonçalves com o respectivo julgamento e condenação pelo Tribunal do Júri. A defesa, por sua vez, requereu absolvição sumária por ter o réu agido em legítima defesa. Alternativamente, em caso de pronúncia, a defesa postulou o afastamento das qualificadoras e a aplicação do princípio da conjunção em relação à arma de fogo apreendida com o réu. É o relatório. Decide. Sabe-se, para a sentença de pronúncia, cabe ao réu de direito apenas analisar a admissibilidade da acusação, sob o ponto de vista da existência fática do delito e possibilidade de ser o réu o autor do crime de forma dolosa. Com a única finalidade de decidir se o caso será ou não encaminhado a júri popular, pois compete exclusivamente ao Conselho de Sentença decidir sobre o mérito de processos que versem sobre crime doloso contra a vida. Por isto, nessa fase processual, descabe exame aprofundado da prova, sobretudo para que a decisão do juiz togado não vincule futura decisão a ser proferida pelo Conselho de Sentença que, por força constitucional, é o juiz natural da causa em delito de homicídio doloso. Sob este prisma, no caso dos autos, a existência do delito está comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo laudo de necrópsia e pelas demais provas juntadas aos autos. Em relação à autoria, no mesmo vértice, não há como afastar a possibilidade de ter o réu dolosamente ceifado da vítima Paulo Eduardo, o que inviabiliza a absolvição sumária postulada pela defesa. Sendo assim, havendo no conjunto probatório possibilidades diversas para o fato, impõe-se a pronúncia para que seja submetido o caso, incluindo qualificadora do motivo fútil, como descrito na denúncia, à apreciação do Conselho de Sentença, soberano para a apreciação das teses da acusação e da defesa, cabendo ao jurado julgar conforme íntima convicção. Ante o exposto, admito a acusação e pronuncio Felipe Gonçalves com incurso nas seções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, devendo o caso ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. São José, 24 de maio de 2024, Daiane Piazzonotti, acadêmica de Direito, juíza presidente do Tribunal de Júri. Passamos agora ao depoimento das 3 testemunhas arroladas pela acusação e das 2 arroladas pela defesa. Após o réu será interrogado, para então darmos início aos debates orais em plenário e posterior votação pelos jurados. Determina o oficial de justiça que traga ao plenário ao senhor Claudionor Luiz.
Boa noite. Qual é o seu nome? Claudionor Luiz. A sua idade? 47 anos. Sua profissão? Sou pintor. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor é parente, amigo, inimigo do réu ou da vítima? Sou padrasto da vítima. O senhor é padrasto Paulo Eduardo Nunes. Isso. Sendo assim, o senhor não presta compromisso e será ouvido apenas como informante. Com a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Boa noite. O que o senhor sabe sobre o ocorrido? No dia que aconteceu, né? Eu estava trabalhando, eu passei o dia trabalhando e aí, quando eu cheguei, a gente soube no meio do caminho que tinha acontecido, né, a situação com o meu enteado. E o que eu sei é que tinha uma briga, né, entre eles, a pessoa lá que matou meu enteado postou no Facebook que ele tinha roubado umas roupas e umas joias dele. E aí a gente soube que por conta disso ele matou ele. Tá bom. E o senhor saberia me dizer se eles eram amigos? Eles eram amigos, eles saíam juntos. O Felipe ia lá em casa buscar o Eduardo para ir na casa deles, dormiam juntos, né? Eles, segundo que falavam, relatavam, né? E eles andavam sempre de bicicleta, eles eram amigos. Sim. E só para informar, qual a idade do réu? Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos Isso. quando foi assassinado. Tá bom. Isso. O pai já andou armado dentro de casa? Não sei, não estou sabendo. Não. Ele demonstrava ser agressivo, perigoso? Não, ele era um bom menino, ele era tranquilo. E o senhor acha que o réu Felipe pode ter agido em legítima defesa? Não tem como ser legítima defesa, porque os tiros foram de costa, né? Ele estava de costa. Não tem como ser legítima defesa. Mas então o senhor conhece o Felipe? Conheço, eles eram amigos, ele estava sempre lá em casa. Tá bom. Então mais um pouco dessa vez. Passa a palavra à defesa. Boa noite, senhor Claudionor. Senhor Claudionor, Você relatou aí que teve uma postagem no Facebook. Quem foi nessas postagens? Postagem no Facebook? Isso. Teve uma postagem de furto no Facebook. Quem fez essas postagens? O senhor sabe? Foi, quem fez a postagem foi o Felipe. Foi o Felipe? Aham. Ok. O Foi senhor segundo o que falaram, né? Falaram. Isso. Tá. O senhor Paulo, seu enteado, era de facção criminosa? Não estou sabendo disso. Não sabia? Não. O senhor Paulo possuía arma de fogo? Não. E o senhor, assim como toda pessoa normal hoje em dia, tem Facebook? Não, senhor, não conheço redes sociais. Não. Ah, o senhor não conhece redes sociais. O senhor sabe que a vítima aqui postava fotos no Facebook armado? Não estou sabendo. O senhor não sabia? Não. Satisfeito, excelência. Senhores jurados, algum esclarecimento adicional? Não havendo mais questionamento, nem mesmo pela magistrada, a testemunha está dispensada. Determina o oficial de justiça que traga em plenário a testemunha, policial militar Jefferson Luciano Segato. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Jefferson Luciano Segato, A sua idade? 35. A sua profissão? Policial militar. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor é amigo, inimigo, parente da vítima ou do réu? Não. Sendo assim, vou lhe advertir e compromissar de falar a verdade, sob pena do senhor ser preso em flagrante pela prática do crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim, senhor. Com a palavra ao Ministério Público.
Boa noite. O senhor poderia me contar sobre a ocorrência? Sim. A guarnição foi acionada, né? Tinha uns disparos de arma de fogo. E saí em diligência em apoio à outra viatura. Chegando lá, encontramos um masculino já caído no chão, com vida. E conseguiu ainda sussurrar o nome Felipe, né? E ali o pai estava próximo da vítima e a gente conseguiu ir até a casa da pessoa que foi indicada. E chegando lá, encontramos o cidadão, o Dudu, e bateu na porta, ele atendeu, e logo em seguida ele entregou a participação, mas a gente conversando, e logo em seguida ele veio a falar a confessar que realmente praticou o ato. Perguntamos para ele onde estava a arma, falou que tinha botado uma caixa e jogado o terreno na frente de sua residência. Depois a gente me perguntou por que ele veio a fazer isso, né? Falou que tempos atrás ele foi entrar na casa dele, né? E furtaram várias peças de sua roupa, estava com envolvimento de tráfico de droga, e onde veio realmente acontecer isso. Entendo. Então, quando vocês chegaram, a vítima já tinha consciência e ela falou o nome do Cristo? Sim, falou. Tá. E quando vocês perguntaram ao réu, ele não confessou a princípio, ele negou? Sim, a princípio ele negou e só depois? Só depois que ele... Entendi. E o senhor, no meio policial, conhecia a vítima para Eduardo? Não. Não? Não sabia que ele era um criminoso na região, algo assim? Não. Tá bom. Pode ser isso mesmo. Passa a palavra para a defesa. Boa noite, senhor Chegato. Boa noite. Senhor Chegato, há quanto tempo o senhor é policial militar? 10 anos. 10 anos? Com toda a sua experiência, o senhor sabe o que significa a sigla 141812? Sim, facção dos manos. Quem? Facção dos manos. Facção dos manos, conhecida pelos senhores? Sim. Ok. Houve aqui um apontamento que o senhor Felipe não reconheceu o delito. Ele reconheceu os senhores delitos? Que foi ele o autor dos fatos? Sim. Sim? Ok. E a facção, por toda a sua experiência, costuma acertar furto no local da comunidade? Como é visto pela facção quando ocorre furtos naquele local? A facção, ela é vista como a própria comunidade como protegida. Um tribunal paralelo seria? Justamente. É isso? Estou perfeito, estou satisfeito aqui, excelência. Senhores jurados, algum esclarecimento adicional? Não havendo mais questionamento, nem mesmo pela magistrada, a testemunha está dispensada. Determina o oficial de justiça que traga em plenário o policial militar Guilherme da Silva. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome completo? Guilherme da Silva Silva. A sua idade? 40. A sua profissão? Policial militar. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor é amigo, inimigo, parente da vítima ou do réu? Não. Sendo assim, vou lhe divertir e compromissar de falar a verdade. Sobre pena que o senhor ser preso em flagrante pela prática do crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim. Passo a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Não poderia me contar sobre a ocorrência? A chegada da guarnição no local do homicídio foi direcionado para nós o endereço do suposto autor, Felipe. Chegando no local, o mesmo nos recebeu e eu ser indagado sobre a situação e confessou ser o autor dos disparos. Tá bom. E o senhor também, sempre do meio policial, conhecia a vítima, Paulo Eduardo? Não. Não sabia que se ele era um bandido ou alguma coisa assim? Não. Não? Tá bom. Tem mais perguntas, excelência? Senhores jurados, algum esclarecimento adicional?
Sendo assim, não havendo mais questionamento nem mesmo pela magistrada, a testemunha está dispensada. Excelência, eu queria proferir algumas perguntas ao policial, por gentileza. Sim, pois não. Há quanto tempo o senhor é policial militar? 10 anos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Na foto do Facebook da vítima, consta a sigla 141812 na sua descrição. Você sabe sobre o que se trata? Sim. O que se trata? Os manos. Quem são os manos? Uma facção criminosa. Uma facção criminosa? Sim. E essa facção representa lá na cidade de Tramandaí também? É alguns bairros. Isso? Certo. A facção, essa que você muito bem conhece pela sua experiência na profissão, costuma aceitar furtos no local? No local, no bairro não. Não? Nos bairros que E como é a postura da facção nesses casos? não permitem furtos. O que eles fazem? Geralmente pode acontecer esse tipo de ocorrência. Obrigado, estou satisfeito, excelência. Algum esclarecimento adicional aos jurados? Testemunha dispensada. Determina o oficial de justiça que traga ao plenário a senhora Katiesca Letícia. Boa noite. Seu nome? A sua idade? A sua profissão? A senhora sabe ler e escrever? A senhora é amiga, inimiga, parente da vítima ou do réu? Da sua esposa. A senhora é esposa do réu. Sendo assim, a senhora não presta compromisso e será ouvida apenas como informante. A palavra é com a defesa. Boa noite, dona Katiesca. Quantos filhos a senhora tem com o Felipe? 2. 2 filhos? Um menino de 2 anos e um menino do ano, que fez aniversário ontem. Ah, seu menino fez aniversário ontem? Sim. Coisa boa. O Felipe, ele é um bom pai? Ele é um ótimo pai. Ele presente ontem o aniversário do nosso filho. Testemunha pode falar um pouquinho mais alto? Felipe, ele é um ótimo pai, presente. Ontem, o aniversário do nosso filho foi muito difícil não ter um abraço do pai. O pai sempre protegido, sempre ali, fazendo de tudo para dar um bom melhor para nós. Né? Eu imagino. E o Felipe, além de bom pai, você considera que ele era uma pessoa trabalhadora, ele tinha carteira assinada? Sim, ele trabalhava já há 4 anos, carteira assinada. Certo. Agora, sobre os fatos. No dia dos fatos, o senhor Paulo foi na sua casa. Pode me contar como foi? Sim. Na verdade, a vítima foi 2 vezes, né? A primeira vez ela foi no nosso terreno, na casa da minha mãe. Porque no nosso terreno tem a minha casa primeiro e tem a casa da minha mãe. E nesse dia estávamos só eu e a minha mãe e os nossos filhos pequenos. Ele pediu permissão para entrar? Não, eu estava lavando roupa quando vi aquele homem gritando: cadê o Felipe? Cadê o Felipe? E a minha mãe saindo de dentro de casa, apavorada, perguntando: o que aconteceu? O que você quer com o Felipe? Daí a minha mãe viu que ele tinha um volume na cintura. Volume podendo ser uma arma? Sim. E aquilo ali eu fiquei muito nervosa, as crianças começaram a chorar e eu fiquei apavorada. Ele só olhava para dentro de casa, dali do terreno, para dentro da nossa casa: eu quero o Felipe, eu quero o Felipe. E minha mãe perguntou o que aconteceu. Ele disse que o Felipe, ele queria fazer uma mão com o Felipe, porque o Felipe estava falando, perdão da palavra, né? Falando merda dele pela vizinhança. Então você disse que ele estava meio eufórico assim. Muito gritando. Ele falava: eu quero o Felipe aqui, eu quero o Felipe, senão vai ficar mal para todo mundo vai se ferrar. Você pode repetir, por favor? Ele falou como? Vai ficar o quê? Vai ficar mal para todo mundo vai se ferrar.
formado para todo mundo, você acredita que ele pode estar ameaçando a vida sua e sua família? Sim, a minha vida, a vida da minha mãe, dos meus filhos, né? Porque de qual outra maneira seria esse mal? E o que eu, né, que falou o senhor Felipe, é que alguns objetos como corrente, televisão, lousa, foram roubados. Você reconhecia esses objetos? Sim, reconhecia. Eu dei para o meu marido esses objetos, né, que era uma jaqueta e também um cordão. Essa jaqueta, assim, foi muito trabalhoso para dar para ele, porque a gente é humilde. Então, trabalhei bastante. É uma jaqueta cara, não é todo mundo que tem, né, uma jaqueta de marca. E foi furtada na nossa casa. Dona Patrícia, muito obrigado, tá? Estou satisfeito aqui, tá? Excelência. Passa a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Vamos falar sobre o Paulo Eduardo e o Felipe são amigos? Não tenho conhecimento. Não? E o Paulo Eduardo nunca tinha ido na tua casa antes do dia do ocorrido? Antes não. Não? E quanto tempo mais ou menos foi no dia que ocorreu, né, o assassinato do furto? Aconteceu ali 6 meses de que o furto, né, na minha casa até acontecer o atentado. Ele demorou 6 meses para o Felipe tirar a satisfação, para o Eduardo tirar a satisfação? Não, o Felipe ele foi nos primeiros dias ali, a gente viu que foi o que aconteceu o roubo na nossa casa. O Felipe foi até a residência da vítima para tentar recuperar, porque ele viu no Facebook que a vítima postou a roupa, o cordão, inclusive vestido. E daí o Felipe ele foi lá para pegar de volta, né? E não conseguiu. E nisso, essa vítima, depois desse dia, ela ficou esses 6 meses sem aparecer. Só no dia do ocorrido que ele foi lá, né, na primeira vez, de tarde, era umas 4 horas, eu acho, e depois à noite. E daí foi mais alterado ainda. Entendi. E você disse que tinha dado a jaqueta e a corrente, certo? Sim. E por acaso foi um presente por encomenda? Era uma peça única? Não, eu fui e comprei numa loja, né? Então poderiam ter várias parecidas? Sim, poderiam ter, porém, com os detalhes que a jaqueta do meu marido ele fuma, e ele tinha um furo dessa jaqueta porque ele se descuidou e tinha esse furo. E na postagem era a mesma. Então é muita coincidência ter desaparecido da nossa residência, ter postado a mesma roupa com o mesmo defeito, né? E naquela região ali ninguém tinha. Só dias depois que sumiu, é que ele postou e a gente viu. Porque esses indivíduos passavam todo dia na frente da nossa casa. Nunca eu vi ele com aquela jaqueta. Nunca. Só depois que foi furtado. Entendi. E por que a gente tem tanta certeza que foi ele que furtou a casa de vocês? Bom, primeiro por causa da postagem do Facebook, e também porque ele passava, antes de ter esse furto, ele passava todos os dias na frente da nossa casa, e a minha casa, ela é bem de frente assim para a rua. E tem uma janela, e essa janela, ela está quebrada, e dá para ver da rua. Então, e ele passava, e eu já estava sentindo meio com medo, porque ele passava sempre olhando ali para dentro, sempre olhando. Tá, então a janela está quebrada, dá para ver da rua, e qualquer pessoa que passasse lá conseguiria ver que a janela está quebrada. Se prestasse atenção como ele estava sempre olhando, ali dava para perceber. Então, assim, é muita coincidência essa vítima, ela passar sempre por ali, ficar olhando para casa, depois de ter sido furtado, porque não foi só a roupa, teve televisão, enfim, mas foi o que foi furtado, ele postou no Facebook dias depois. Então, assim, é muita coincidência como
foi até você falou, poderia existir várias roupas, mas dessa forma tem 100% que seria ele, até mesmo por causa do defeito da marca do cigarro. Sim, entendi. Então, sem mais perguntas sobre isso. Algum esclarecimento adicional? Não havendo mais questionamento, nem mesmo pela magistrada, a testemunha está dispensada. Determina o oficial de justiça que traga ao plenário a senhora Janaína Maria Araújo. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Janaína Maria Araújo. A sua idade? 45. A sua profissão? Auxiliar de cozinha. A senhora sabe ler e escrever? Sim. A senhora é amiga, parente, inimiga da vítima ou do réu? Eu sou sogra do Felipe. A senhora é sogra do Felipe? Sim. Sendo assim, a senhora não presta o compromisso e será ouvida como informante. A palavra à defesa. Boa noite, dona Janaína. Boa noite. Dona Janaína, o senhor Felipe, ele era uma pessoa amorosa com seus filhos? Muito. Ele sempre foi muito amoroso e presente na vida dos filhos. É. E ele era também uma pessoa trabalhadora? Sim, sempre trabalhou muito na mesma empresa já há bastante tempo. Ele tinha algum envolvimento com facção criminosa? Não. No dia dos fatos, o senhor Paulo foi até a sua residência, correto? Sim. Ele pediu permissão para entrar? Não, ele invadiu meu terreno. E como é que ele estava? Ele estava muito alterado, muito nervoso. Dava para perceber que ele estava assim com uma raiva e ele gritava muito com a gente. Ele gritava, ele estava bem exaltado? Sim, muito exaltado. Os olhares enfurecidos? Sim. O que ele te falou na hora dos fatos? Bom, ele gritava, pedia para ver o Felipe, cadê o Felipe? Ele até chegou a falar, cadê esse vacilão do Felipe? Esse linguajar assim. Ah, um linguajar bem... Sim. A sua filha disse aqui que notou um volume na cintura dele podendo ser uma arma. A senhora também notou esse volume? Sim, eu também notei, sim. É? Sim. Tá. E você questionou o que ele buscava ali naquele momento tão exaltado? Eu perguntei o que ele queria e ele disse que precisava resolver uma mão com o Felipe. Uma mão? O que você tem que ser uma mão? Eu não sei informar. É. E você ficou assustada? Muito, eu fiquei muito assustada. E além de assustada, eu me senti ameaçada também, né? Por mim, pela minha filha, os meus netos que estavam ali. Sim. E quando o Felipe descobriu que tinha corrido ali e a encontrou, o que você acha que ele pensou? Olha, acredito que ele temeu muito em pôr a vida dos filhos em risco, né? Até porque se fosse alguém de alguma facção criminosa, poderia ali querer matar todo mundo, né? Tá. No Facebook da vítima, existem algumas fotos armadas. Você teve ciência dessas fotos? Sim, eu vi algumas dessas fotos, sim. É? Isso te fez com que você se sentisse ainda mais ameaçada? Muito, muito mais. Excelência, eu estou satisfeito aqui com as perguntas. Senhores jurados, algum esclarecimento adicional? Joisa, eu tenho perguntas. Por favor, a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Boa noite. A senhora poderia me informar se o Paulo Eduardo e o Felipe eram amigos? Não sei informar. Não sabe? E o Paulo nunca foi na casa de vocês antes do dia da corrida? Não. Não? Nunca teve? Eles se tinham no Facebook, eles eram íntimos a esse ponto, mas não se conheciam. Não eram amigos, nada. Não, eu não sei se eles eram amigos. Tá bom, então. Satisfeita, Excelência. Algum esclarecimento adicional aos jurados? Não havendo mais questionamento, nem mesmo pela magistrada, a senhora está dispensada. Antes dos debates orais, passamos de imediato ao interrogatório
processal penal que conduza o réu para ser interrogado. Excelência, só um minutinho. É o primeiro. Posso iniciar, Excelência? No momento. Boa noite. O seu nome completo? Boa noite. Felipe Gonçalves, A sua idade? 23 anos. A sua profissão? Auxiliar de produção. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Senhor Felipe, este é o momento do seu interrogatório, onde o senhor poderá dar a sua versão sobre os fatos, ou se o senhor preferir, tem o direito de permanecer em silêncio, sem que isso represente prejuízo à sua defesa. O senhor está ciente disso? Sim. Certo. O senhor deseja responder aos questionamentos feitos? Sim. Com a palavra ao Ministério Público. Boa noite. O senhor pode nos contar o que aconteceu no dia? No dia eu cheguei em casa, fui tomar banho, e o Paulo foi na minha casa, ameaçou minha esposa. Nisso, eu saí, peguei minha arma, mas não para matar, eu peguei para me defender. E saí na rua. Quando eu peguei a minha bicicleta e saí na rua, encontrei ele no meio do caminho. E ele já vinha para cima de mim, me batendo. E ele disse que queria me queimar. E nisso, nós brigando ali, eu caí e ele veio para cima de mim. E eu não sei se ele tinha alguma coisa na mão, eu fiquei com medo. E ele dizendo queimar, eu peguei a arma e comecei a atirar. Dei alguns tiros, depois que ele virou de costas e saiu, eu peguei minha bicicleta, voltei para casa e fiquei lá. Fiquei assustado e nem sei como é que eu guardei a bicicleta. Daí eu fiquei lá e depois do tempo os policiais foram lá. Eu falei tudo o que aconteceu daí para eles. Entreguei a arma, falei que fui eu. O senhor assumiu direto? Foi você? Sim. A princípio, primeiro que você falou. Tá bom. E de onde você tirou a arma? Eu comprei a arma. Você comprou? Isso. Para que você comprou uma arma? Para me defender. Para defender. Porque ele estava ameaçando a minha família. Ah, ele estava ameaçando então. Isso, ele ameaçava a minha família e ele é de facção. E ele é bem mal visto no bairro lá. Ah. E quando você começou a atirar, você viu que ele estava armado antes de você atirar ou você estava vendo atirar? Na hora que eu estava caída, ele veio para cima de mim. Eu não vi, na hora ali subiu o sangue, eu peguei a arma e comecei a atirar. Ah, então tá. Você nem viu que você estava armado e só começou a atirar. Só ele falou que ia me queimar. Ah, entendi. E você disse que atirou quando se sentiu ameaçado. Sim. Mas tem outros tiros nas costas. Quando ele estava ameaçado, mas mesmo assim ele virou, correu e você continuou atirando? No momento que eu caí no chão, ele veio para cima, eu comecei a atirar. Eu acredito que o primeiro tiro pegou na mão, o outro pegou na coxa, eu estava abaixado. E pegou mais um nos peitos dele, pegou e virou para correr. Eu acredito que ainda dei mais uns tiros quando ele virou para correr. E daí eu peguei e corri para o outro lado, peguei minha bicicleta e fui embora. Por que você atirou mesmo já de costa? Se você estava atirando por se sentir acuado? Porque eu estava muito assustado, nunca tinha pegado uma arma, nunca tinha atirado. E naquele momento só pensava na minha família. E comecei a atirar, não sei quantos tiros deu. Eu estou sabendo porque me falaram que eu dei tantos tiros, mas eu peguei e atirei. E quando ele saiu de perto de mim, eu peguei a minha bicicleta em cima dele. Atirou para matar? Não. Eu atirei na perna dele, na mão dele, mas em nenhum momento eu atirei na cara dele, no rosto dele. Não foi para matar, foi para repelir. Tá bom. E você fechou seu corpo? Não, estava muito assustado e saí correndo.
E com medo das facções lá, eu não ia ficar lá. Entendi. E depois dos disparos, o que você deixa? Depois eu corri para casa, fui lá, coloquei a minha arma dentro de uma caixa e joguei no terreno. Entendi. Tem mais perguntas, Excelência? Passo a palavra à defesa. Boa noite, senhor Felipe. Boa noite. Foi dito aqui, senhor Felipe, que ocorreram alguns disparos pelas costas. Contudo, a gente tem um laudo pericial, que não sou eu que estou dizendo aqui, ocorreu um laudo pericial, uma análise técnica dos fatos. Eu queria requerer o meu assistente, por gentileza, para a gente fazer como ocorreu nos fatos, enquanto vocês aqui, nós, como foi realmente, tá? Visando excluir qualquer contraditório, eu vou narrando o laudo pericial, tá? De acordo com vocês vão fazendo. No momento que o senhor chegou de bicicleta, o senhor foi repreendido por socos, isso? Isso, e eu caí. O senhor chegou a cair no chão? Sim, caí no chão. E o primeiro disparo, os senhores entraram em luta corporal, correto? Sim. Começaram a rodar. Ele nem quis conversar, ele já vem direto para a agressão. Isso, um fato disso comprova que no próprio laudo pericial, ele estava com os cotovelos, os joelhos ralados. Vocês rolaram a esse ponto? Isso. Pois bem, nesse momento, pode me ajudar aqui, assistente. O primeiro tiro, que é aquele ali, ó, que está aqui, antes de mais nada, eu só queria explicar, João, que isso daqui não é a sequência dos tiros, correto? Isso daí é conforme eles foram coletando os projéteis, ok? O primeiro tiro foi da direita para a esquerda e de baixo para cima. Eu questiono, que tiro é esse nas costas que vem de baixo para cima? Pode me ajudar, por gentileza? Nesse momento que ele deu o primeiro tiro, ele foi te dar um soco? Com licença. Nós estava de pé. Ele veio em cima da agressão. Vocês entraram em luta corporal? E eu caí. Como o senhor caiu, pode me mostrar a minha bicicleta. O senhor estava caído aí? Isso. E nesse momento? Ele disse que ia me queimar. Ele falou que ia te queimar? Isso. Certo? Porque ele veio. O que ele foi fazer com o senhor? Ele foi me dar um soco. Eu peguei a arma e dei um tiro. Na mão? Na mão. Tá. Senhores, se vocês olharem no laudo pericial, aqui demonstra claramente onde a bala entrou e a bala saiu. Do quinto dedo ao primeiro dedo, em posição inferior. Esse indivíduo não estava pelas costas. Esse indivíduo estava em cima. Em seguida, houve outro tiro, que estava assim, ó, também de baixo para cima e da esquerda para a direita. Esse tiro, excelência, como foi? Onde ele estava com o senhor? Ele continuou vindo para cima de mim e eu acertei, acredito que na coxa. Na coxa? Isso. Exato. Excelências, esse é o tiro da coxa. A imagem ficou um pouco ruim, mas esse tiro e esse tiro é o mesmo. Aqui se trata da entrada e aqui se trata da saída. Como que o tiro na coxa que pega de baixo para cima foi feito por costas? Esse tiro, excelências, esse tiro veio de baixo, em posição que demonstra que era um lado inferior, que ele estava jogado pelo chão. Houve outro tiro, também de baixo para cima. Dessa vez, podem mostrar para a gente como foi? Daí ele veio com a outra mão e eu dei outro tiro nos peitos ali. Ali em cima? Aqui mais ou menos. Nesse momento ele ainda tinha forças para continuar te agredindo? Isso, daí eu dei um tiro nele de novo. É? E ele pra cima de mim. E nesse momento, o que aconteceu? E daí ele caiu pra cima de mim e foi pra trás. E o senhor fez o quê? Eu levantei. Certo. E na hora que eu levantei, eu dei mais um tiro. Que mostra exatamente que, quando ele levantou, ele assumiu uma posição. E esse novo tiro, ele foi de cima para baixo. Ou seja, esse indivíduo, ele estava abaixado e ele em posição superior. E o último tiro, como foi, que foi o famoso citado aqui, que foi pelas costas. Como foi o tiro pelas costas? Ele virou para sair correndo e eu continuei tirando. Aí deu mais um tiro. Isso Não aí. foi vários tiros, foi um tiro. Não, foi um tiro. É o que consta exatamente no laudo pericial, senhores. Portanto, muito obrigado, meu assistente. Portanto, pode se sentar, por favor, Felipe. Eu queria te fazer umas últimas perguntas
Tá? Que a gente está fazendo isso para mostrar a clareza dos fatos e como procedeu, que não por uma postura covarde, mas sim por uma postura de defesa, que é o que a gente contesta aqui. O senhor foi ameaçado? Não só eu fui ameaçado, como a minha família inteira. Ouvi dizer que o senhor me relatou que houve um furto em sua residência. Isso procede? Sim, ele furtou uma jaqueta minha. Ele, além do guarda, ele já é acostumado a roubar as coisas. Então, e assim, a minha jaqueta era única, e uma corrente também. O senhor sabia se ele era de facção criminosa? Sabia. É? Qual facção? Dos manos. Tá. E o que o senhor acha? Na verdade, o que o senhor sentiu ao chegar em casa e ver a sua família desesperada, chorando, que se aquele homem foi lá e disse que ia ficar ruim para todo mundo caso você não encontrasse com ele, você sentiu medo? Você se sentiu ameaçado? O que o senhor sentiu? Eu senti muito medo, me senti ameaçado, eu fiquei sem chão naquele momento. E o senhor foi motivado por ódio ou por amor à sua família de encontro a ele? Sempre pela minha família. Certo. E caso o senhor Paulo, você não o encontrasse, você imaginaria que ele voltaria e faria mal para todos vocês? Eu sempre estava pensando pior. E o senhor adquiriu a arma após as ameaças iniciarem? Isso. Obrigado, senhor Felipe. Estou satisfeito, excelência. Senhores jurados, algum esclarecimento adicional? Não havendo mais questionamento, nem mesmo pela magistrada, solicita a policial penal que retire o réu ao seu assento. Passamos agora então aos debates orais, os quais iniciarão pelo Ministério Público responsável pela acusação. Dá a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saudar a nossa juíza, que está conduzindo excelentemente essa sessão. Também gostaria de saudar a defesa técnica, que, embora em lados opostos, respeito muitíssimo os senhores. Também gostaria de saudar nossos oficiais de justiça e a nossa policial, que estão nos auxiliando hoje, e também todos os familiares e presentes aqui nesse plenário. Também salvo o réu, que hoje você terá essa conduta decidida. Por fim, salvo as pessoas mais importantes dessa noite, o Conselho de Sentença, os nossos jurados. Vamos hoje, com base nas provas, condenar o réu pela execução da vítima. E vamos juntos fazer justiça. Tudo bem? Por que estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque no dia 2 de maio de 2018, por volta das 8h30 da noite, o réu, Felipe, executou Paulo Eduardo por motivo fútil e mediante arma de fogo, de um jeito que ele não teria como se defender. Na ocasião, o réu disse que encontrou o Felipe. Não, perdão. O réu encontrou o Paulo Eduardo na rua e eles começaram a conversar, já entrar em luta corporal. E ele foi atrás da vítima pelo exato motivo que ele disse que a sua esposa avisou que ele tinha ido durante o dia 2 vezes ameaçar a família. Ameaçar a sua esposa, sua família. E então ele pegou a sua arma e foi atrás dele. Quem que vai conversar com alguém com o intuito com uma arma na cintura? Já começa aí. E aí chegamos no ponto. O porquê disso tudo? O porquê dele ir atrás dele, porquê dele ir para a casa dele? Ele foi para a casa dele porque o réu andou dizendo que ele tinha furtado sua casa, furtado seus bens pessoais. E assim, ele foi até ele para tentar resolver isso, por causa das ameaças, estavam assim. Sendo isso, ele foi até ele, entraram na luta corporal, por um motivo fútil, e ele acabou
disparando 7 tiros na vítima, que veio a falecer em decorrência dos ferimentos. Bem. Visto isto, vamos começar lendo o artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 diz: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente nos meios necessários que referem injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Isso eu trouxe aqui para mostrar para os senhores o que é a legítima defesa. E para mostrar que esse caso não se enquadra de modo algum em legítima defesa. Aqui podemos ver o réu usando a sua suposta jaqueta roubada e a vítima ostentando a corrente e a jaqueta roubada. Isso tudo decorreu disso daí. O assassinato foi por causa de um suposto roubo. Digo suposto porque não tem um BO ou uma testemunha que não seja de foro íntimo do réu para comprovar que houve esse roubo. E as únicas testemunhas são quem? A sua sogra e a sua esposa. Elas que não foram nem compromissadas. Então, essa palavra não pode ser levada completamente como verdadeira, já que é de conhecimento popular, que quando alguém tem uma pessoa íntima nessa cadeira, ela não vai falar algo que vai prejudicar. Então, não podemos levar como completamente verdade sobre aquela vida. Pressuposto isso, quando nós vamos saber que a vítima realmente foi até lá de carro de ameaçar? Só temos as palavras da esposa e da sogra, que disseram que ele estava agressivo, com algo que parecia uma arma na cintura, mas não tem nada que comprove isso, a não ser a palavra dos dois. Mas ainda que ele estivesse indo lá. Agora vamos a algo que está realmente nos autos. Temos comprovado. O réu simplesmente deferiu 7 disparos na vítima, levando ela a óbito. 7. Aí eu noto que a legítima defesa aqui. Um minuto só. Aqui fala moderadamente. Onde está o moderado em dar 7 disparos em alguém desarmado? Porque quando a vítima foi encontrada, ela não tinha arma de nenhum modo, ela não tinha nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, nem nada. Ela estava simplesmente ali caída, com os 7 disparos sangrando até a morte. Então, isso tudo se iniciou por causa de uma briga, no tiroteio começou por causa de uma briga, mas ainda assim, se tivesse iniciado por causa da briga, antes já se viu e depender de socos com um tiro. Onde está o moderado? Onde está a proporção nisso? Não há. Então, onde está a moderação em atirar tantas vezes em um menor desarmado? Porque a vítima era menor de idade ainda. E sendo assim, vou passar para a próxima tese, onde com certeza a defesa vai tentar ferir a moral da vítima, dizer que ele era um faccionário, que ele era um ladrão, que ele andava com gente errada, usava armas. Mas aqui nós temos tanto a sua conduta de indivíduo, que diz claramente que ele não tem nenhum passe pela polícia, nunca foi preso, nunca cometeu nenhum tipo de crime. E ao lado está a análise toxicológica dele, que deixa bem claro que ele não usava nenhum tipo de substância legal ou ilegal no dia que foi encontrado. E como o exame tem alguns dias de antes assim, não tem
porque ele está usando algo. Eles falam que está muito alterado. Mas aqui a gente vê que ele não tinha nada que apurasse ele, além das mentiras que poderiam ser contadas sobre ele no bairro. O padrasto dele deixou bem claro que eles eram amigos. O Eduardo vivia ainda buscando ele para passear, para ir para casa dele. Eles eram amigos. E sua vida é apresentada puramente por uma pessoa que era vista como amigo, um homem de bem. Que homem de bem pode conversar com um amigo com uma arma na cintura? Que homem de bem compra uma arma e deixa guardada esperando o momento exato onde ele estaria sozinho no lugar ermo, com a vítima, e defere tantos disparos nele? É isso daqui que uma boa pessoa faz? Aqui vemos a vítima, um jovem de 17 anos, caído, já falecido, com 7 disparos. E aqui está claro, ele foi morto e o réu, qual a pessoa que foi ele que fez isso. E aqui estão as provas. Isso realmente aconteceu. Diferente de todas as alegações que vão ser feitas pela defesa, que são todas substanciais. Agora, os crimes cometidos pelo réu têm condenação material e autoria. E é por isso que estamos aqui, nesse tribunal do júri. Dito isso, após o meu debate e o debate da defesa, a juíza irá perguntar para vocês sobre os quesitos. O primeiro quesito vai ser sobre a materialidade. Eu peço que vocês respondam sim, pois obviamente aconteceu o crime, ele está morto. O segundo quesito vai ser a autoria, que o próprio réu confessou. Então também respondam sim. Agora, o terceiro quesito é o mais importante, porque a senhora juíza vai perguntar se vocês absolvem o réu. Em nome da justiça, excelência. Votem não. Pois é claro o que esse homem fez. E o quarto quesito, assim que vocês votarem não, ela vai perguntar se foi por motivo fútil. Porque obviamente foi, já que foi decorrido de um suposto furto. Assim, excelências, essa é a manifestação da acusação, no sentido que foi justiça em busca desse jovem, primário, que teve a vida ceifada por uma pessoa que considerava um amigo. Então, vamos juntos condenar esse réu pelo homicídio qualificado do jovem Paulo Eduardo. E confiante no espírito de justiça que não tenha vossas excelências na hora de votar, escolha no primeiro quesito sim, no segundo sim, no terceiro não absolvam esse homem, no quarto sim. Vamos assim, juntos fazer justiça. Muito obrigada. Concluída a fala da acusação, passo a palavra à defesa técnica para que promova sua sustentação oral de argumentos. Com a palavra, a defesa. Boa noite. Com grande satisfação que a defesa se faz presente aqui nesse júri. Queria ressaltar aqui, nessa banca de advogados, o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a justiça e necessariamente com tudo que está sendo dito nos autos. E não aqui, em prol do quanto recebemos para estar aqui. Estamos aqui hoje porque confiamos nesse homem e acreditamos em tudo que será dito aqui. A senhora juíza, queria cumprimentar Vossa Excelência, que preside essa casa de forma muito
honrada. Fica aqui meus cumprimentos a Vossa Excelência e eu tenho certeza que conduzirá muito bem essa sessão. Excelentíssima promotora de justiça, antigamente chamava promotora pública, mas que por busca da justiça, hoje se chama promotora de justiça. Como você muito bem citou, ainda que de lados opostos, fica aqui o meu cumprimento a Vossa Excelência, ainda que discordando, mas com todo o respeito à produção de Vossa Excelência. Queria cumprimentar também a plateia, a todos que aqui estão, dizer que é uma honra estar aqui nesse tribunal. Gostaria de cumprimentar o senhor Felipe, pessoa boa, pessoa trabalhadora. Ele não é somente primário, ele é absolutamente primário. Nunca se envolveu em nenhum tipo de delito. Pai de 2 filhas, que por conta de um elemento teve o seu bem mais precioso restringido, ou seja, sua liberdade. E por fim, não posso esquecer de cumprimentar também os oficiais de justiça, a polícia militar que se faz presente, tá? É uma grande honra, sintam-se cumprimentados também. Aos familiares da vítima, que eu não posso me esquecer, queria solidarizar aqui também, dizer que eu sinto muito mesmo pelo ocorrido. E não estamos aqui diminuindo a dor de Vossas Excelências. Estamos só em busca da verdade e o que necessariamente aconteceu nos fatos. E por fim, Vossas Excelências, que hoje não somos míseros jurados, hoje os senhores são juízes, e hoje na mão de vocês está a liberdade de um homem. Deve ser uma grande responsabilidade. Eu quero que hoje, Vossas Excelências, ao chegar na casa de vocês, encontrem alguns de seus familiares. A primeira frase que vocês dizem, Vossas Excelências, perdoem-me, hoje a gente fez justiça. E o que é justiça? É isso que a gente vai debater aqui. O que é justo, o que é injusto, o que é um, o que é outro, o que é o lado A e o lado B. Para isso, eu vou fazer um pequeno relato dos fatos. Excelências, o Ministério Público, ofereceu denúncia ao réu Felipe, onde recai sobre este o crime de homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2. No dia 2 de maio, na cidade de Tramandaí, o réu chegou em casa e se deparou com seus familiares chorando, nervosos, motivo pelo qual foram ameaçados pelo senhor Paulo Eduardo, que não está mais aqui. Ao questioná-los, a sua família, o que teria ocorrido, informaram que o senhor Paulo tinha até ido lá e disparado algumas ameaças ao senhor Felipe e aos seus familiares, dizendo que se não encontrasse Felipe, seria ruim para todo mundo. Afinal, o que seria ruim para todo mundo? Foi quando Felipe saiu da sua casa e se deparou com Paulo. Doutor, o microfone. Por gentileza. Só vou pedir que o Paulo dê tempo, por gentileza. Posso continuar, Excelência? Obrigado. Melhorou. Foi quando Felipe saiu de sua casa e se deparou com Paulo. E não achem que teve algum tipo de comunicação, não. Não teve. Acreditem, não teve. O senhor Felipe, no auge do ódio, da raiva, já o recebeu com socos, agressões, da qual fizeram cair ao chão. Excelência, e através desses socos entraram em luta corporal, e a partir daí desenrolou todos os fatos, da qual a gente vai muito bem citar aqui. Muita coisa foi falada hoje pela promotora de justiça.
Mas muita coisa não foi falada pela promotora de justiça. Eu queria demonstrar para vocês, a promotora relata, né, que não houve furto. Realmente eu também acho que não, vou demonstrar para vocês. A própria promotora demonstrou. Não houve um furto, não tenho provas. Precisam provas. Aqui está Felipe, que está sentado aqui, e aqui está o réu. Que coincidência seria? Na mesma rua, no mesmo momento, aparecer com ele. Mas bem, é só um mísero furto. Um mísero furto em que você entra na residência de alguém, subtrai os objetos e depois você ainda o questiona. Coitado, fico me perguntando. Fico mesmo me perguntando. Mas antes mesmo, não só pelo furto, e a senhora disse que não foi encontrado nenhum, não tinha nada que constasse para ele. Eu acho que a senhora pecou um pouco nos autos. Porque se a senhora olhar na folha 116 do processo, a senhora vai ver que durante um dia uma senhora foi assaltada. E por brilhante busca da polícia, sabe onde parou esse celular de GPS da polícia? Vocês não vão adivinhar. Lá na casa do senhor Paulo. Mas é mais uma coincidência que eu vou trazer aqui para vocês. Ninguém consegue provar isso, nem mesmo a polícia. Nesse contexto, né, não só do furto, tá? Eu trouxe para vocês aqui, no interrogatório do réu, como se desenrolou os fatos. Promotora de justiça, não foram 7 tiros, foram 5 tiros. A senhora pecou na quantidade de tiros e alegou que os atos não foram moderados, que os atos foram pelas costas. Que alegação é essa que sobrepõe ao laudo pericial? Se o laudo pericial diz que o tiro foi de baixo para cima, como foi nas costas? Eu realmente não consigo entender. Eu vou deixar isso à mercê de vossas excelências. Pois bem, acima disso tudo, das agressões que ele vinha sofrendo, como não citar a família ameaçada? Como não dizer o estado que a família se encontrava? Vossa Excelência deve ter uma família. Não sei se Vossa Excelência é pai, mas Vossa Excelência deve pensar como eu agiria se eu chego em casa. A minha sogra, a minha esposa e os 2 meus filhos estão em pânico. Sei que Vossa Excelência não pode responder, mas eu quero que Vossa Excelência reflitam aqui. Os policiais muito bem relataram para a gente. Olha a carinha do meu amigo. Olha lá, pessoa boa, honesta, trabalhadora, nunca cometeu um delito, réu absolutamente primário. Senhores, eu fiz a questão de perguntar para os senhores policiais o que significa 14, 18, 12. Está aí, faccionado, envolvido com facção. Ué, onde estava toda aquela inocência que já não mais está aqui? Com todo respeito ao senhor Claudio Honor, mas era um bom menino. Bom menino. Veja bem. Pessoal, ali, até estava passando despercebido, o Eduardo Nunes, o de menor, se toda alegria passageira, nenhum, ele escreveu nenhum, com N-E-I-M, nenhum sofrimento é eterno. Liberdade, mano. Engraçado, pedindo liberdade. Que círculo de amizade bacana, hein? Esse aí é o nosso amigo, ó, que simplesmente o senhor Felipe tirou a vida, não de modo moderado. Coitado. Sabe onde estava essa foto? Essa foto estava no Facebook do indivíduo. Ou seja, ele só não era criminoso, ele acreditava que era criminoso. Imagina, pensem, reflitam, o que vocês sentiriam quando vocês chegarem e olharem que esse indivíduo que você viu assim ameaçou a tua família. Mas olha só, seu Felipe, o senhor não é nada moderado, hein? Olha lá, olha a face do indivíduo, com a corrente furtada ainda, para constar, né? Com a corrente furtada. Excelências, a gente não está aqui, e eu não concordo com o homicídio,
que matar alguém é legal. Não, longe disso. O que eu estou falando aqui é que esse indivíduo que aqui está, esse mesmo bom pai que a família relatou, esse mesmo trabalhador há 3 anos de carteira assinada, não falaram aqui para o senhor Paulo trabalhar, qualquer coisa, coincidente. Pois bem. Excelências, eu fico até perplexo de ver como esse cara, mais 2 filhos, está sentado no banco dos réus. Eu não consigo imaginar. E eu não concordo aqui, como dito, em matar alguém. Vossas Excelências se coloquem na situação. Olhando aqui no olho de cada um de Vossas Excelências, eu tenho a inteira convicção de que nenhum de vocês cometia um crime de estupro. Nenhum. Pois eu sinto no fundo de Vossas Excelências que ninguém faria isso. Ninguém de Vossas Excelências cometeria um roubo. Ninguém. Eu sinto que não. Mas nenhum de vocês poderia dizer que não cometeria um homicídio nessa situação. Ninguém. Inclusive eu, inclusive a excelentíssima juíza, a senhora promotora, para salvar sua família e para salvar sua vida, todos nós aqui faria isso. Todos nós, sem exceção. Sem exceção alguma. Por gentileza, qual o seu nome? Lohane? Senhora Lohane, eu quero que a senhora, assim como todos os demais, faça a seguinte situação hipotética, tá? Depois de um dia de trabalho cansativo, você passa na escola dos seus 2 filhos e lá, buscando os seus filhos, coloca os 2 bonitinhos ali na cadeirinha deles. E nesse momento, a senhora chegando em casa, abre o portão da garagem. Só que de modo inesperado, você recebe um barulho. Desce do carro. Desce do carro. A senhora, no primeiro momento, perplexa. Mas mãe ou pai? Primeiro sentimento, meus filhos. Meus filhos, óbvio. Todo mundo tem um amor maior, que se chama filhos. Nesse momento, esse mesmo indivíduo, você desce do carro, ele dá 2 passos para trás. 1, 2. Passa a chave do carro e o dinheiro. Você fala, ora, mas eu não tenho dinheiro, porque hoje em dia não é habitual usar dinheiro. Ele fala que está mentindo. E esse mesmo cara, você vê as suas crianças chorando dentro do carro, dispara contra você. Dispara. Um tiro. Você tomou um tiro e vê suas crianças chorando dentro desse carro. E sabe lá o que você faz? Mãe, no auge da sua bravura, você não cai. Porque esse tiro não foi letal. Esse tiro simplesmente te pegou aqui no seu ombro, nessa região. E o réu, a pessoa que estava cometendo contra você, achou que estava ganho. Se o ladrão, às vezes, ele não raciocina, está motivado, às vezes está tocado. Ele achou que estava ganho. Só que nesse momento, vendo as suas crianças chorarem, por instinto de defesa, você abraça ele e entra em luta corporal. Olha, bravura. Nesse momento que vocês entram em luta corporal, a arma dele cai no chão. Pegando essa arma em suas mãos, não é o que a senhora faria, não é o que eu faria, é o que todos nós aqui faria. Todos nós, todo mundo faria. Não precisa me responder, não precisa responder, eu sei que todo mundo aqui faria. Todo mundo atiraria. E sabe o que, promotora? Não teria moderadamente. Se tivesse 50 balas, eu dava 50 tiros. Porque naquele momento a sua cabeça já não funciona. A sua cabeça já não está mais raciocinando. Existem estudos que dizem que o medo e o medo e o apavoro trazem a irracionalidade. Então não tem como contar
quantos tiros você vai dar. Não tem como. Pessoal, esse caso que eu acabei de dizer, eu espero que toque o coração de vocês. Mas foi só para ilustrar a mesma coisa desse indivíduo. Foi a mesma coisa. O que mais vão punir esse cara? Esse rapaz que aqui está, teve a sua residência furtada, sua família ameaçada, foi agredido. O que mais que eu vou fazer com esse rapaz? Excelências, a compaixão é um ato que a gente precisa exercer. E se fosse vocês nessas situações do banco dos réus, qual julgamento Vossas Excelências gostariam de receber? Toquem a mão no coração de Vossas Excelências. Eu não estou aqui pedindo para absolver um bandido, um faccionado do 14, 18, 12. Não. As testemunhas falaram, é um pai de família, é pessoa boa, pessoa honesta, pessoa que trabalha dignamente. E sabe que se Vossas Excelências fazer aquilo que eu vou requerer que vai acontecer, amanhã ele vai chegar na sua casa, vai tentar arrumar o seu serviço, vai ajoelhar e vai falar assim: bem, minhas filhas, o papai está de volta. Agora, com todo respeito, privar um pai de ver uma filha por conta, amigo, por conta desse indivíduo aqui, eu já esqueci o que é justiça. A minha faculdade de Direito não serviu? Será que é justo? Será que é justo? É esse o meu questionamento. Vossas Excelências estão aqui hoje para fazer justiça. Única e exclusivamente justiça. Mais uma vez eu reitero. E se fosse você, no banco dos réus, nessa situação, agindo por amor à sua família, o que você gostaria de receber? Qual o julgamento que você gostaria de ter? E quando eu vi o caso do senhor Felipe, eu disse: venha. Claro, não trabalharei de graça, mas falei para ele: venha, que eu confio no Senhor, e através da minha confiança para ti eu vou fazer um... Entende? Então, assim, Excelências, deixando aqui para o fim, eu gostaria de dizer que Vossas Excelências hoje, por conta de um mísero voto, sim, não, sim, tem a liberdade de um homem. Depois de tudo que eu falei a Vossas Excelências, sim, não, sim. Por que sim, não e não e sim? Eu trouxe aqui um Código Penal. O Código Penal ele é claro, ele não faz curva. Ele diz assim, ó, artigo 23 do Código Penal, senhora promotora de justiça: exclusão de ilicitude. Talvez alguns de vocês não são da área do direito. Exclusão de ilicitude é quando você comete um fato, mas ele não faz com que você seja condenado, que é o que a promotora requer. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa. Vocês lembram no começo do interrogatório do réu? O tiro para cima, na foto, o tiro que ocorreu na perna, ele em cima do réu. Que costas é essa? Que costas é essa, senhora promotora? Que 7 tiros são esses que eu não vi nos autos? Doutor, 2 minutos restantes. Perfeito. Então, Vossas Excelências, agora, só para finalizar, terão o primeiro quesito: materialidade. Houve sim o crime, ninguém está questionando aqui. Houve homicídio. Segundo, autoria. O senhor Felipe, num momento algum, se opôs, foi eu. Mas o terceiro quesito: se ele agiu em legítima defesa, votem sim e restaura a justiça. A liberdade desse homem está na mão de vocês. Única e exclusivamente na mão de vocês, que hoje estão aqui como juízes. E cheguem na casa de Vossas Excelências, naquele travesseiro confortável que eu sei que todos têm. Estou tranquilo, fiz a coisa certa. Excelência, o mais era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos os jurados. Espero que Deus ilumine e abençoe cada um de vocês. Ministério Público, tem interesse em fazer a réplica? Não, Excelência. Considerando que não houve réplica, fica descartada a possibilidade de tréplica. Senhores jurados, estão aptos a julgar a causa ou necessitam de algum esclarecimento adicional? Considerando que os jurados
jurados se encontram aptos ao julgamento, solicita ao policial penal que conduza o réu para a cela específica, pois, nos termos da legislação vigente, é vedada sua presença em plenário durante a votação. Senhores jurados, Vossas Excelências responderão objetivamente sim ou não para cada questionamento, utilizando as células que lhes serão entregues pelos oficiais de justiça. Vocês serão questionados primeiro sobre a materialidade do delito, ou seja, se o fato realmente existiu, e posteriormente serão questionados sobre a autoria. Havendo 4 votos sim ou não, a votação será interrompida a partir do 5º voto, a fim de manter o sigilo da votação conforme determinação legal. Senhores jurados, vocês devem depositar o primeiro voto válido, que será a primeira urna que a oficial irá passar. O segundo voto será o voto descartado. Alguma dúvida? Passamos ao primeiro quesito, referente à materialidade. No dia 2 de maio de 2018, por volta das 8h30, a vítima, Paulo Eduardo Nunes, foi atingido por disparo de arma de fogo que lhe causaram a sua morte? Achei que tu via possível. Os jurados reconheceram a materialidade. Passando ao segundo e demais quesitos, referente à autoria. O réu Felipe Gonçalves, ele concorreu à prática do delito, efetuando os disparos. Os jurados reconheceram a autoria. Ou seja, os jurados entenderam que o réu concorreu. Desculpa. Os jurados entenderam que o réu concorreu para o delito. Terceiro quesito, referente à absolvição genética. Os jurados absolvem o acusado?
votação, entenderam os jurados por absolver Felipe Gonçalves, motivo pelo qual suspendo a sessão por 1 minuto para que o réu retorne ao plenário e tome ciência do veredito final. Plenário, todos de pé. Pessoal, deixa eu intervir aqui só para esclarecer o que está acontecendo. Em primeiro lugar, essa decisão foi decidida agora, não havia conhecimento de que não seria o julgamento. O que aconteceu aqui? Só para esclarecer, porque faltou citar o porquê do quesito genérico. Tá? Primeiro quesito, materialidade. Isso que aconteceu. Os jurados disseram que sim. Né? No dia tal, o Paulo foi alvo de disparo de fogo. Segundo quesito de autoria, se de alguma forma o Felipe concorreu ao delito. Os jurados responderam que sim. Né? E aí o terceiro quesito, que só subi aqui para esclarecer esse ponto, já que estamos, né, na academia, né, é o quesito genérico, que realmente, na vida real, como aqui, o juiz togado pergunta para os jurados. Os jurados absolvem o réu. Se eles absolvem, é porque eles acolheram a tese de defesa que foi legítima defesa pretendida. Caso eles não acolhessem, daí eles poderiam não, que a magistrada prosseguiria com outro quesito, que é o da qualificador do motivo fútil. Mas então, doutor Daiano, me corrija, que eu entendi, os jurados acolheram no quesito genérico. Os jurados entenderam que o disparo feito contra Paulo, levando a morte dele, foi por legítima defesa. Porque a aquisição não fala a legítima defesa, não, agora absolve. É claro que é porque entenderam que é legítima defesa. Desculpa interromper, só porque eu vi que tudo aqui olhando e as pessoas ficavam meio em dúvida, questionando. Não, vamos esclarecer então. Né? Mas tá ótima a condição, desculpa interromper. Felipe Gonçalves, já qualificado nos autos, foi pronunciado pelo Ministério Público pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, capitulado no artigo 121, parágrafo 2, inciso 2, do Código Penal, vez que, de acordo com a acusação do dia 2/5/2018, às 20h30, ele foi o responsável pela morte de Paulo Eduardo Nunes. Na sessão do Tribunal do Júri realizado na noite de hoje, o Conselho de Sentença, após a votação dos quesitos, decidiu por absolver o acusado, motivo pelo qual, em conformidade com a decisão soberana dos jurados, nos termos do artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal e artigo 23, inciso 2, do Código Penal, declaro absolvido o réu Felipe Gonçalves, devendo o mesmo ser imediatamente colocado em liberdade. Declaro encerrada a presente sessão de julgamento. Agradeço a todos pelo serviço prestado à Justiça. Publique-se, registre-se, intime-se. Nada mais.